Só para você ter ideia, essa questão relacionada à honra do profeta, a importância de tudo isto, é que o povo de Deus, que tinha a promessa de Deus, o povo, os descendentes de Abraão, aqueles que Deus tinha feito uma aliança, um pacto, de ser um povo abençoado, de ser um povo riquíssimo, o povo de Deus, o povo da promessa, o povo que Deus disse para ele: Abraão, quem se levantar contra vocês, o mal que alguém pretendia ou pretender contra vocês, não pegará em vocês, mas voltará para essa pessoa, porque todos que é contra vocês, é contra mim. No entanto, o povo ficou 430 anos no Egito, debaixo da opressão de Faraó. Não tinha nada do que a promessa de Deus prometeu, enquanto a promessa de Deus assegurou e assegura até hoje que os de Deus está sempre por cima e não por baixo. O povo de Deus estava por baixo, que Deus chamou o povo para ser cabeça e não cauda. O povo estava embaixo, quem era a cabeça era Faraó, que o povo prosperava em tudo que colocasse as suas mãos. No entanto, o povo só comia pão e água, e o que tinha muito era opressão, humilhação, fome, taca, era isso que ele tinha. Então, aquele povo era o povo da promessa. E essa história de 400 e tantos anos poderia ter ficado 1 milhão de anos, se fosse o caso, porque não era de competência de Deus, como não é em nossos dias, a responsabilidade de Deus, o dia que ele vai decidir para abençoar uma pessoa, para ativar a bênção de uma pessoa, para cumprir. Não, a promessa está lá, porque Deus já nos abençoou com todas as sortes de bênçãos. O que cabe é nós se conscientizar, ativar a nossa consciência, assumir a fé, com o coração nós cremos e com os nossos lábios confessamos. Aí sim, aí as coisas vão para o lugar. Então, a importância de tudo isso é que, mesmo Deus tendo prometido para o povo, Deus não podia fazer nada. Por quê? Duas coisas é importante nós entendermos aqui. Coisa número 1, já que o povo de Deus, o povo da promessa, durante todos esses anos debaixo da opressão, e Deus nunca fazia nada contra os opressores, ninguém ia acreditar no que o povo dizia. Então, para que isso pudesse ser diferente, duas coisas tinham que acontecer. Coisa número 1, Deus levantar um profeta, que foi no caso Moisés, mas não era só levantar um profeta. O povo tinha que crer nesse profeta. Você vê que depois que Deus se encontrou com Moisés, ou vice-versa, Moisés se encontrou com Deus lá na sarça, que Deus convenceu Moisés aí, Deus disse para Moisés: vai no teu povo, no nosso povo, e fala que eu te enviei. E Moisés foi. Acompanhar que deu um trabalho danado para que aquele povo pudesse acreditar que de fato Deus tinha enviado Moisés. Ou seja, ele não dava honra ao profeta. Então Moisés mandou alguém pegar a água e trouxe a água e transformou a água em sangue. Uma forma de dizer: olha, todos que nasceram debaixo da opressão, que morreram, sem que vocês se levantassem, esse sangue está na conta de vocês. Então, eu estou vindo aqui para alertar vocês, para dizer para vocês que Deus quer tirar vocês, só que é necessário que primeiro vocês reconheçam a honra do profeta. E foi assim que o povo acreditou. Depois que o povo acreditou, a segunda coisa era fazer com que Moisés de fato, ou seja, fazer com que Faraó de fato acreditasse que Deus tinha enviado Moisés, porque aquele povo falava, tinha 400 e tantos anos debaixo da opressão, falando: nós somos o povo de Deus, Deus nos prometeu de estar por cima e não por baixo, Deus nos prometeu de se levantar contra todos, que é contra nós, Deus prometeu para nós uma terra que emana leite e mel. Mas ninguém via essa terra. Tudo que isso provocava era riso, era chacota, era destratamento, porque isso era o que era correspondente para o que ele dizia diante de um Deus poderoso,
um Deus riquíssimo, um Deus grande, que tinha prometido àquele povo que aquele povo seria grande, que aquele povo seria herdeiro de uma grande terra. Enquanto isso, aquele povo estava ali, esse Deus não fazia nada. Então não era justo que Deus se levantasse diretamente contra Moisés, ou seja, contra Faraó, para que fosse dado direitos legais, para que a justiça de Deus pudesse atuar. Moisés tinha que convencer Faraó, e não convencer apenas por palavras, porque palavras por palavra ele ouvia desde que ele se entendeu de rei, aquele povo que estava ali, que já havia antes dos seus pais. Então você vê que para convencer começou ali a travar a batalha, a luta de Moisés contra Faraó e os seus mágicos. Deus disse: se ele duvidar, põe o cajado, que o cajado se transformasse em uma cobra. Moisés fez como Deus ordenou, e o cajado de fato se transformou em uma cobra. Só que os mágicos também fizeram algo semelhante. A única diferença é que o cajado transformado em cobra devorou, destruiu o poder da mágica dos magos de Faraó, dos bruxos de Faraó. Isso para que nós entendamos que quando nós estamos na força do Todo-Poderoso, não adianta encantamento, não adianta magia contra a obra de Deus. Mas Faraó não acreditou. E aí você vê que o primeiro sinal para nós, o primeiro sinal mais para eles, a primeira praga, foi também transformando o rio Nilo em sangue. Por quê? Para dar o mesmo recado para Faraó. Faraó, todos que morreram debaixo da opressão, povo de Deus, ser cobrado de ti. E o sangue é tanto, é como esse rio está transformado em sangue. Isso aqui é sangue que você derramou. Isso está na sua conta. Ou você se arrepende e é anulado, ou você vai pagar um alto preço, com o mesmo critério que você mediu, vai ser medido. Você não tentou matar o primogênito de Deus, porque Israel era o primogênito de Deus. Então você vê lá que Faraó não acreditou. E aí começou a acontecer outros milagres. E cada um dos milagres, no caso pragas, né? Milagres que o povo de Deus, praga para o Egito. Cada vez que Faraó dizia: olha, Deus mandou eu vim aqui para dizer para vocês, para dizer para você, Faraó, que esse povo pertence a Deus, para que você deixe esse povo ir adorar a Deus. Quem é esse Deus? Eu não conheço esse Deus. Foi assim na primeira praga, foi assim na segunda praga, até que chegou a praga dos tumores, que todos foram acometidos, receberam a praga. E aí Faraó, como já tinha pedido para os mágicos dele fazer nas vezes anteriores, também pediu, mandou um mensageiro lá: olha a resposta. Os magos, os feiticeiros mandaram dizer para Faraó: Faraó, não mexe mais com esse povo não, porque nós não estamos brigando, lutando contra um homem, contra esse povo, nós estamos brigando contra Deus. E os mágicos não puderam vir. Então agora o que faltava tinha sido alcançado. E o que aconteceu? As pragas continuaram agora para derrubar a arrogância de Faraó. E aonde a última praga foi a morte dos primogênitos, para se cumprir o que Deus tinha dito para Abraão, que quem tentasse o mal contra Abraão, o mal se voltaria contra ele. Tentaram matar o primogênito de Deus. Morreu em cada casa, morreram o primogênito do Egito. E o interessante é que na casa de nenhum israelita morreu ninguém. Então, agora, aquele mesmo Faraó, poderoso com seu exército, estava lamentando. E agora, Deus disse: mas não parou por aí. Agora tu vai pagar cada centavo que esse povo trabalhou e não recebeu. E está escrito lá na Bíblia: e Deus fez sair o seu povo com prata e com ouro, e dentre as suas tribos não havia um fraco sequer, em algumas versões um inválido sequer, em outras versões um pobre sequer. Mas por que aconteceu isso? Porque agora a justiça de Deus tem encontrado amparo. Agora eles não conheciam, eles não se curvaram, eles não aceitaram, porque eles, agora o coração deles, provaram que era mal, porque sinais ele tinha.
Está escrito na Bíblia. Se não houvesse sinais, de maneira nenhuma, vocês acreditariam. Foi Jesus que disse isso. Porque os sinais é necessário, porque estes sinais vão seguir para convencer as pessoas, os de Deus, que tem um poder trabalhando a favor daqueles que são mensageiros de Deus. Então, quando você também entrar nessa aliança, reconhecer e tiver esse entendimento, o mesmo acontecerá com você também. E agora aquele povo saiu em direção à promessa que Deus tinha feito, chegou na beira do mar, que estava ali mais um, se não o maior dos desafios, porque na frente tinha o mar vermelho, e atrás os soldados de Faraó armados até os dentes, e ali não tinha outra escapatória para Moisés e seu povo. E você vê ali que Moisés se aperreou. Moisés, Senhor, e agora? Olha a palavra de Deus, olha a ordem de Moisés, ou seja, de Deus. Por que clamas a mim, Moisés? Por que tu está temendo, Moisés? Por acaso tu não tem uma ordem? Essa ordem, quando você está na direção de Deus, corresponde o mesmo que cajado, o mesmo que unção, o mesmo que a capa de Eliseu, de Elias, é o mesmo. Quando você está indo em direção de uma promessa, todas as promessas de Deus estão na Bíblia. Mas nenhuma delas pode servir para você nem para ninguém, até que você ative elas. Mas isso aqui só se cumpre quando uma pessoa não só tem a promessa ativada, mas quando ela está dando vida, ela está dando ação. Ide, os sinais seguia os que iram ou os que foram. E agora está Moisés. Diante da orientação de Deus, Moisés toca nas águas, que Moisés tocou, o mar se abriu. E ali é onde toda a Bíblia mostra. E Deus abriu caminho aonde naturalmente não tinha caminho. Em nome do Senhor Jesus, creia agora, ative agora a consciência de quem você é em Cristo, que você tem uma promessa, que caminhos também serão abertos aonde naturalmente não tinha caminho. Caminhos financeiros aonde naturalmente não tinha caminho. Caminho de saúde, de cura, aonde naturalmente não tinha alternativas de caminho. Caminho de solução ou soluções de problema, aonde naturalmente não existia. Lembre-se, você está lidando com o Criador. Então, algumas coisas, ou pelo menos duas coisas, ou duas lições, nós devemos tirar dessa passagem, desse momento crucial do ministério de Moisés. Coisa número 1. Uma vez que você está na direção, você deve ter confiança. Quando você está agindo, é o mesmo que Deus está agindo. Veja, Deus disse que foi Moisés que abriu o mar vermelho. Nem tanto Jesus, quando expulsou o demônio, quando acusaram ele que ele estava com o espírito de Beelzebul, Jesus mesmo disse, não vê, Deus abriu o mar vermelho com seu dedo mindinho. Veja, Jesus disse que foi Deus, mas o próprio Deus, o poder sobrenatural, invisível, o poder criador, disse que foi Moisés. Então, há contradição? Não. É porque quando o homem está dando vida a uma promessa de Deus, esse homem é Deus e Deus é esse homem. Jesus disse, eu e o Pai somos um. As obras que eu faço, é o Pai que faz. Mas cadê o Pai? Disse Filipe. O Pai está em mim, Filipe. Eu e o Pai somos um. Quando você está agindo pela fé, você é um com Deus. Você deve entender isso e lançar o teu cajado, que é a tua palavra, que é a tua fé. Então não se curve, se você está indo na direção certa, na direção de Deus, não se curve diante do desafio. Porque esse desafio vai servir para elevar o teu ministério, a tua vida para outro nível. Foi o que aconteceu. O mar
que era um obstáculo, ou que foi um obstáculo, que estava apavorando a Moisés, o mesmo mar foi o instrumento que Deus deu cabo definitivamente para os piores ou os maiores inimigos de Moisés e do seu povo. A mesma coisa acontece na sua vida. Tudo que está na Bíblia, no Velho Testamento, é sombra do Novo Testamento. Tudo que está no passado é uma profecia permanentemente que está se renovando para os que estão em Cristo Jesus. Esse problema, esse desafio, essa perseguição, esse mal, independente qual seja o tamanho dele, se você não está com a visão certa, com a fé certa, não tiver a postura certa, é um problema que você não consegue ultrapassar. Mas se você agir por fé, esse mesmo problema vai ser o instrumento de te promover a um ponto que jamais você poderia alcançar. Foi o que aconteceu com Moisés e o povo de Deus. Jesus disse várias e várias vezes: ao que vencer, também cantará o cântico de Moisés e do Cordeiro. Porque foi ali do outro lado que eles começaram a cantar. Cadê aqueles inimigos que eram grandes, que eram poderosos? Cadê eles? O mar se fechou. Aí bem aqui, como sempre, a mentalidade humana quer sempre desqualificar, diminuir, mas não tem jeito, a obra de Deus. Mas ali não foi muito milagre não. Porque na verdade ali a ciência descobriu que ali só tinha meio metro de água onde o povo passou. Se você for olhar agora não é verdade. Sim. Então, se quer diminuir a intensidade do milagre, de certa forma está aumentando o milagre, porque se de fato só tinha meio metro de profundidade, como explicar os cavalos de Faraó morrerem afogados em meio metro de água? Está vendo? Que não tem como desqualificar a obra do Pai. E a Bíblia diz que ele fará tudo novo, de novo. Isaías profetizou muito. Ele novamente abrirá caminhos. Ele novamente fará outra vez tudo o que ele fez. Então, não há profeta sem honra.